A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma aula da classe do discipulado, no terceiro ciclo, e a lição de número 5, que é Vencendo a Tentação. Na lição de hoje, nós vamos aprender sobre o que é a tentação, em quem devemos nos espelhar para vencê-la e de que maneira ela pode nos levar ao pecado. Então, fique conosco e vamos ter uma aula prazerosa em nome de Jesus. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no nosso texto base de hoje, que é Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 13. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de poder falar da sua palavra. Quero também agradecer a Deus pela vida do meu pastor, do nosso pastor, pastor Arnóbio Tavares, bem como por toda a diretoria da nossa briosa EBD no campo do Rio Largo, que tem sido uma bênção na obra do Senhor aqui em Rio Largo, em nome de Jesus. Texto bíblico base, Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Ore junto comigo em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em cuja presença nós estamos. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de aprender a tua palavra. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa, meu Pai, nos dar sabedoria e discernimento para aprender mais da tua palavra, para colocar aquilo que aprendemos em ação no nosso dia a dia. Deus Todo-Poderoso, fica conosco, Senhor, pois necessitamos de ti, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o texto que nós lemos, nós conseguimos identificar aqui as tentações sofridas por Jesus. E também podemos notar que da mesma forma que eu e você passamos por tentações, Jesus também passou. E da mesma forma que eu e você somos tentados, Jesus foi tentado e ele venceu a tentação. Sendo assim, nós conseguimos entender que é possível vencer a tentação e ter uma vida de comunhão com Deus. Então, para entendermos tudo isso, vamos começar pelo primeiro tópico, que diz o que é a tentação. O subtópico 1.1, ele vai dar a definição do termo. A definição do termo, segundo o dicionário Michaelis da língua portuguesa, diz que tentação é o impulso íntimo dirigido para o pecado, originado dos instintos inferiores ou da malignidade do tentador. Então nós entendemos a partir daí o seguinte,
que existem dois fatores que provocam a tentação. O primeiro deles é o interior do homem, o velho homem, a carne, que com desejos e as suas concupiscências, eles terminam por nos tentar a fazer alguma coisa que não agrada a Deus, que não é correto, que não está de acordo com as Escrituras. E o segundo ponto é o seguinte: a segunda coisa que nos tenta é justamente o inimigo das nossas almas. A definição que nós lemos diz assim: da malignidade do tentador. Ou seja, o diabo, o Satanás, ele está às voltas, sempre nos tentando, para que ele talvez queira que eu e você caiamos em tentação, mas lavados e remidos, escondidos no sangue de Jesus, nós não vamos cair na tentação do diabo. Amém? Então, no nosso próximo ponto, nós temos esse impulso, pode vir de nós mesmos, dos nossos desejos ou do próprio diabo, que nos oferecendo aquilo que é desejável. Nós sabemos, irmãos, que existem coisas para nós que mesmo como crentes, nós ainda às vezes sentimos vontade de fazer. Sabemos que é errado, mas a nossa carne, ela continua querendo fazer. A própria palavra do Senhor diz que todas as coisas nos são lícitas, ou seja, nos é permitido muitas coisas, porém, nem todas nos convém fazer. Nós podemos fazer qualquer coisa, mas não quer dizer que devemos fazer. Da mesma sorte, é assim que funciona a tentação. A tentação, ela vem nos provocar o interesse, nos provocar a vontade de querer fazer determinada coisa, mas cabe a nós entender se é lícito ou não fazer determinada coisa. No segundo caso, que é a natureza de tentação que pode ser satânica, ela nos atrai a cometer o pecado, porém cabe a nós a escolha, pecar ou não pecar. Entenda, irmãos, tudo que o inimigo pode nos fazer é nos apresentar a situação, é tentar, mas tentar não significa conseguir. O inimigo pode apresentar os seus pratos, os seus banquetes, as suas ofertas, mas isso não quer dizer que eu e você temos que aceitar. Cabe a nós decidir aquilo que queremos fazer. Nós podemos e devemos dizer: olha, eu não aceito a tentação, eu não vou ceder à tentação, eu não vou cair em tentação, para que a nossa comunhão, para que a nossa caminhada com Cristo, ela prossiga. Louvado seja Deus. Para que nós, como crentes, não cheguemos a sucumbir àquilo que o inimigo tem preparado para nós. Por isso é muito importante estarmos sempre vigilantes naquilo que está ao nosso redor, nas ofertas que às vezes parecem até boas, mas na verdade são a porta para o pecado. Amém? Então, deixe-me ir também com você o subtópico 1.2, que diz assim: a tentação não é o pecado. A tentação não é o pecado, mas sim a porta que leva o pecado. Observe o texto de Gênesis, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo de número 5. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia
que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmãos, você talvez já ouviu por muitas vezes essa passagem, mas entenda a importância que ela tem no aprendizado de hoje. Veja que Adão e Eva, eles tinham a liberdade de fazer tudo que lhe desse vontade no jardim, mas Deus deu apenas uma ordem. Ele disse assim: olha, vocês podem usufruir de tudo que tem no jardim, podem fazer o que quiserem, só não comam do fruto desta árvore. E justamente naquilo que é proibido, a serpente vem tentar. Ela vai chegar para Eva e vai dizer: olha, aquilo que Deus falou não necessariamente é verdade. Deus não quer que você coma, porque você vai começar a saber mais coisas. Os seus olhos vão se abrir para uma outra realidade. Ou seja, o diabo, ele vai nos apresentar aquilo que nos faz mal, não de uma forma prejudicial, mas sim de forma atraente. Mas a serpente do texto de Gênesis capítulo 3, versículo 3 ao 5, vai dizer que a serpente sugestionou. A serpente, ela deu ideia. A serpente, ela criou uma situação. Mas foi a decisão de Adão e Eva que fez com que eles entrassem pela porta do pecado. Foi a decisão deles de quem escutar, se eles iam obedecer a Deus ou se eles iam ouvir a voz da serpente, que fez com que eles pecassem. Ao deixar de ouvir a voz de Deus e ouvir a sugestão, a tentação da serpente, eles entraram pela porta do pecado. A tentação, ela vem sobre nós em diversas oportunidades. A tentação talvez aconteça comigo e com você todos os dias, mas isso não necessariamente nos obriga a pecar. O que eu e você precisamos entender é que a tentação, ela existe, mas cabe a mim e a você aceitá-la ou não. Se você decidir aceitar a tentação, você cairá em pecado. Você estará pecando contra Deus. Mas se você resolver resistir à tentação, louvado seja o nome do Senhor, você com certeza continuará dando frutos na obra do Senhor. Glória a Deus. Vamos ao subtópico 1.3, que diz assim: pessoas santas também são tentadas. O fato de termos aceitado a Jesus não nos isenta de ser tentado por Satanás. Ora, irmão, o maior exemplo que nós temos disso é o próprio Jesus sendo tentado por Satanás. Ao longo da Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento, nós temos exemplos e mais exemplos acerca daquilo que é a tentação, que os homens e mulheres de Deus, eles foram tentados. Davi foi tentado. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não resistiu aos encantos, à tentação de Batseba. Sansão também era um homem escolhido por Deus para fazer a diferença, mas não resistiu a Dalila. Jacó também foi tentado. Vários e vários homens da história da Bíblia nos ensina que, por mais que tenhamos uma vida de intimidade com Deus, às vezes sucumbimos às tentações. Então, eu e você precisamos entender que quanto mais nós conseguimos resistir a todas as tentações que o inimigo e a nossa natureza humana, ela apresenta para nós, mais perto nós conseguimos de ficar em comunhão com Deus. Glória a Deus. Nós encerramos
o primeiro tópico sobre o que é tentação. E agora nós vamos passar para o tópico 2, que diz: lidando com os nossos impulsos. O subtópico 2.1 diz: Deus tenta alguma pessoa? Eu peço que você atente para o texto que está em Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 14, que diz assim: ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Deus, entenda, irmãos, Deus não é agente de tentação. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. A Bíblia diz que existe uma luta constante entre a carne e o espírito. Então, tudo aquilo que nós fazemos para nos aproximar mais de Deus, para ter mais intimidade com Deus, para estar dentro da vontade de Deus, Ele nos afasta do pecado. Da mesma forma, glória a Deus, que também vai fazer com que nós nos afastemos da tentação, que nós consigamos resistir à tentação que nos é submetida. Então nós temos que entender que os nossos desejos, quando não sujeitados ao controle do Espírito Santo, podem ser uma forte fonte de tentação para o pecado. Imagine, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos dizendo: olha, Jesus, cuida da minha vida. Eu estou entregando a minha vida nas tuas mãos. Toma o controle da minha vida. O Senhor me remiu, o Senhor me salvou, e agora eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Então, quando nós fazemos isso, nós começamos a entender que nós devemos estar sujeitos à vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela é perfeita e soberana. Às vezes nós queremos fazer certas coisas. Às vezes os nossos próprios desejos, eles nos levam a querer ou a desejar ou a fazer coisas que não agradam ou não condizem com a vontade ou os planos do Senhor nas nossas vidas. E isso pode gerar um conflito dentro de nós. Mas deixa eu te dizer que a melhor coisa que nós podemos fazer é negar a nós mesmos e fazer a vontade de Deus. Para que eu e você não venhamos entrar pela porta do pecado através da tentação, nós devemos estar sempre sujeitos à vontade do Espírito de Deus. O próximo ponto diz assim: o ser humano tende a fugir de Deus por conta do pecado, porém Deus nos quer perto dele. Entenda, irmãos, que a primeira armadilha de Satanás, quando nós caímos no pecado, é justamente fazer com que eu e você fujamos da presença de Deus. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar se esconder de Deus. Quando alguém peca, a tendência dela é pensar que não é mais digna de estar na igreja, que não pode mais cultuar, que não pode mais ser chamado de crente, que não pode mais estar no convívio dos irmãos, de que Deus não vai aceitá-la mais, de que Deus não vai querer mais nada com ela. Mas é muito pelo contrário, irmãos. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor sempre nos quer perto dele. Mesmo que pecando, se nós confessarmos o nosso erro, o nosso pecado, nos arrependermos, Deus está sempre de braços abertos. Mas é bom lembrar que melhor do que ceder à tentação é permanecer firme nos caminhos do Senhor. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda a injustiça. Louvado seja Deus. O Senhor está sempre querendo a mim e a você perto dele. Que eu e você tenhamos o mesmo desejo de estar cada vez mais perto do Senhor Jesus. Amém? Vamos para o subtópico 2.2, dizendo que diz tentações de diversas formas. O primeiro ponto que nós temos a analisar nisso aí é que há sempre quem pense que a tentação vem somente pelo lado sexual. Porém, existem muitos outros tipos de tentações. Existem outras tentações que nos levam a pecar, como atitudes que elas são suspeitas, que elas não são honestas. Como, por exemplo, aquela cola que o aluno faz na escola naquele dia que não estudou tanto, né? Ou comprar alguma coisa porque desejou ter, mas não podia ter, né? Compra e não paga. O adultério, né? O homem ou a mulher que é casado, mas ele sente o desejo, a atração por outra pessoa que não seu cônjuge. A ambição por bens materiais, né? A lista é bem extensa, irmãos, mas você tem que entender que as tentações, elas se apresentam a nós dia a dia, e em todas as áreas das nossas vidas. O que nós precisamos fazer é nos espelhar em Cristo para vencer todas as tentações. Porque quando nos espelhamos em Cristo, quando temos Cristo como modelo, nós sabemos verdadeiramente o caminho a seguir. Nós sabemos o que devemos fazer e também sabemos o que não se deve fazer. Louvado seja Deus. E agora nós entramos no terceiro ponto, que é como Jesus lidou com a tentação. No subtópico 3.1, vai dizer que Jesus usou a palavra de Deus para vencer a tentação que Satanás estava lhe fazendo. Preste atenção. Na primeira vez que Jesus é tentado, Satanás vai tentar Jesus porque ele teve fome. E Jesus respondeu com a palavra. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 diz assim: o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quando o diabo disse: olha, você tem poder, você não está com fome, transforme estas pedras em pães. Aí Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava dizendo: olha, o meu alimento não é só carnal, mas eu me alimento daquilo que é espiritual, daquilo que vem da parte de Deus. O que vem da parte de Deus é alimento para a minha alma, é alimento para o meu espírito, é alimento para o meu corpo, e por conta disso eu estou fortalecido em Deus. Glória a Deus. Na segunda vez, quando Jesus foi tentado para obter poder, desde que se inclinasse a Satanás, ele respondeu. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13 diz: o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. E em Deuteronômio capítulo 10, versículo 20 diz: ao Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Foi quando Satanás disse a Jesus, e disse: olha, todos esses reinos da terra, eles são meus e eu vou lhe dar. Basta que você me adore. Basta que você esqueça Deus e a missão que lhe foi dada e me adore, e tudo isso será seu. Mas Jesus permaneceu fiel. Jesus usou a palavra. Jesus manejou bem a palavra de Deus para vencer a tentação do inimigo. E por fim, Jesus foi tentado a colocar a sua própria vida em risco, quando ele é levado até o pináculo do templo e Satanás vai dizer: olha, se joga daqui embaixo. E o próprio Satanás usa a palavra para tentar enganar Jesus. Ele diz: porque ao teu respeito
ele deu ordem aos anjos, e ele não vai deixar você se machucar. Mas, usando mais uma vez a palavra, Jesus responde para vencer a tentação. E em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16 diz: não tentarás o Senhor vosso Deus. Glória a Deus. Usando a palavra, sabendo o que significa a palavra, e mais importante, colocando as palavras e os ensinamentos de Deus em prática, louvado seja Deus, nós conseguimos vencer as tentações, nós conseguimos vencer o inimigo de nossas almas. Aleluia, glória a Deus. No subtópico 3.2 diz: Jesus confiou naquilo que Deus disse. Além de citar a palavra de Deus, Jesus demonstrou que conhecia, confiava e praticava a palavra de Deus. Entenda, irmãos, que não adianta apenas ler a Bíblia, não adianta somente saber versículos de cor e salteado, mas o mais importante é o efeito que essa palavra provoca na sua vida. Quando nós buscamos conhecer a Deus, quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós lemos a palavra, nós temos que entender que essa palavra ela é viva e eficaz, ou seja, ela provoca um efeito na minha e na sua vida. Quando lemos, entendemos, buscamos mais a Deus através da sua palavra, nós entendemos o que Ele quer para as nossas vidas, nós entendemos os planos de Deus que Ele tem traçado para nós, nós entendemos que é melhor confiar nele, que é melhor acreditar nele, que é melhor dar ouvidos a Ele. Então Jesus conhecia, Jesus confiava na palavra e, principalmente, Jesus praticava a palavra. Jesus, através da sua vida, ele dava o testemunho vivo da palavra de Deus. Então, assim como Jesus, devemos conhecer e confiar na palavra de Deus e nas suas promessas em nossas vidas, não se importando com as tentações que nos são apresentadas. Eu peço a você que preste atenção neste texto, Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, que diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Perceba as comparações que Deus faz acerca daqueles que ouvem as palavras e as pratica. Ele diz: olha, você é como uma casa edificada sobre a rocha. Pode vir a tempestade que for, pode vir um temporal que for, a ventania que for, vai combater contra você, mas não vai prevalecer, porque você está firmado na rocha que é Jesus. Aí ele vai dizer: olha, aquele que não ouve as minhas palavras, aquele que não pratica, este eu vou assemelhar como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E tudo aquilo que tentou sobre aquela casa, o vento, o rio, a chuva, as águas, tudo isso combateu contra aquela casa que estava sobre a areia, e aquela casa caiu. E ele ainda dá o detalhe no finalzinho do versículo 27, diz: e foi grande a sua queda. Aqueles que estão firmados na rocha que é Jesus, estes não cairão, estes não terão a sua queda, mas aqueles que estão firmados na rocha que é Jesus, permanecerão de pé. Louvado seja Deus. E nós vamos agora para o último ponto, o 3.3, que diz que Deus espera, o que Deus espera que façamos quando tentados. Veja só,
Deus espera de nós que resistamos à tentação e, por consequência, ao pecado. Que nós possamos honrar o nome dEle, praticar e obedecer a sua palavra e fugir da tentação, para não pecar contra Ele. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Perceba que são relacionadas essas ações. Existe uma relação existente em cada um desses atos. O Senhor vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar quer dizer se colocar abaixo. Se colocar abaixo daquele que está sobre você, daquele que tem autoridade, daquele que tem o poder. É melhor estar guardado em Deus, guardado e protegido, porque por certo Ele vai nos livrar. E quando nós estamos sujeitos a Deus, nós conseguimos resistir ao diabo. E o diabo não resiste, irmãos, a um crente cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer: resistir ao diabo. E quando eu e você conseguimos resistir ao diabo, ele bate em retirada. Ele vai fugir de mim e de você, porque nós estamos blindados pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, para concluir, irmãos, nós precisamos entender que a tentação ela é real, que ela existe, que as nossas vontades nos tentam para pecar. Assim também como Satanás está ao nosso derredor, buscando somente alguma coisinha para nos tragar para o pecado. Mas estando sujeito a Deus, estando cheio do Espírito Santo de Deus, como diz a leitura do texto bíblico base que nós lemos, que Jesus estava cheio do Espírito de Deus. Assim como eu e você precisamos buscar ser mais cheios do Espírito, para que possamos vencer as tentações, para que possamos resistir ao diabo, para que ele possa fugir de nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. E que eu e você possamos estar sempre em comunhão com Deus. Amém? Eu quero concluir com uma oração e agradecer mais uma vez a Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor Arnóbio, pela confiabilidade, à diretoria da Escola Bíblica, na pessoa do presbítero Lineker, assim também como todos aqueles que fazem a equipe de comunicação e possibilitam que este trabalho chegue à sua casa. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradeço, Senhor, por mais este momento na tua casa, na tua presença, aprendendo da tua palavra. Deus Todo-Poderoso, que nós consigamos, Senhor, não só aprender mais de ti, mas praticar a tua palavra. Pai amado, Pai querido, continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas sobre nós, para que nós possamos resistir às tentações, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.